No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Lois resolveu contratar uma empregada chamada Consuela, e Brian acabou tendo uma crise existencial, quando passou por um trágico acontecimento. Após aguentar por bastante tempo Peter aprontando suas coisas, e com isso sujando a casa inteira, Lois decidiu pôr um fim nessas bagunças, contratando uma empregada para cuidar da casa. Empregada essa que possuía uma personalidade bastante teimosa, visto que não recebia ordens de ninguém, e até mesmo passava dos limites. Enquanto isso, Brian infelizmente chegou a tirar a vida de um inocente cachorro. E quando descobriu que a vida dos animais não eram tão valiosas quanto pensava, ele consequentemente começou a questionar a sua própria existência. O episódio começa com Brian assistindo televisão. Em seguida Stewie aparece ali, e aparentemente estava com o notebook do Brian, pois resolveu dar uma olhada em suas coisas. Durante isso, por não ter apagado o histórico do seu notebook, Stewie acabou descobrindo que ele vinha pesquisando por ele mesmo na internet. E depois de admitir o que havia feito, Brian também revela que encontrou um site para um grupo de literatura, e que eles por alguma razão resolveram ler e discutir o seu livro. Ao mesmo tempo, Brian chegou a considerar a si mesmo um grande gênio. E com isso, logo acabou sendo chamado de convencido pelo Stewie. Mais tarde, Peter e Quagmire resolveram se divertir um pouco depois do trabalho. E ao sugerir que fizessem um pouco de suco, Peter rapidamente descartou a ideia. Pois segundo ele, seria melhor esperar a Lois chegar em casa para fazer isso. Porém, Quagmire continuava insistindo que preparassem naquele instante. E enquanto discordavam sobre o que deveriam fazer, o recipiente infelizmente acabou caindo no chão. O que logo deixou eles dois bastante assustados. E momentos depois, ao descobrir o que havia acontecido na cozinha, Lois furiosa resolveu chamar o Peter para limpar a sujeira. Durante isso, ele resolveu contar o seu lado da história para ela, falando que chamou o Quagmire e o Joe para se divertir. Mas como apenas um de seus amigos estava disponível, ele então resolveu fazer o suco. No entanto, sua história não chegou a convencer a Lois. A Bonnie é bem mais legal que você. O Joe tem jogo de computador. No outro dia, enquanto Peter e seus filhos tomavam café da manhã, Lois acabou chegando ali, e ainda estava bastante furiosa com a sujeira que ele havia feito, pois levou bastante tempo para limpar a mesma. Em seguida, resolveu contar para todos que contratou uma empregada. O que não foi considerado uma boa ideia pelo Peter, até o momento em que chegou a ser lembrado de outras coisas que fez. Após isso, Lois decidiu apresentar a Consuela para todos, e também os apresentou para ela. Durante isso, Stewie inesperadamente questionou o porquê da empregada estar usando maquiagem. Já de noite, enquanto Lois e seus filhos estavam na sala, Brian acaba chegando ali, e logo é questionado para onde iria vestido daquele jeito. Com isso, ele revela que estava saindo para um jantar, pois aquele mesmo grupo de literatura resolveu fazer uma comemoração em sua homenagem. No mesmo momento, Lois começou a não demonstrar mais interesse pelo assunto. E após fazer uma piada com o jantar que ele participaria, Brian rapidamente devolveu a piada na mesma moeda. Um tempo depois, ele então conseguiu chegar no endereço onde seria homenageado. E logo questionou a escolha que fizeram em relação ao local. Momentos depois, quando finalmente conheceu os apreciadores do seu livro, e também percebeu um pequeno detalhe que passou despercebido, Brian rapidamente mudou a sua expressão. E com aquela recente descoberta, ele resolveu tomar algumas cervejas, ao mesmo tempo em que concordava com o que Lois havia dito, a respeito de não ser um escritor de verdade. Mais tarde, enquanto andava em seu carro totalmente alcoolizado, Brian acabou se descuidando ao prestar atenção naquela placa, e então resultou com aquele trágico acontecimento. E quando finalmente chegou em casa, ele resolveu enterrar o cachorro em um quintal. No entanto, infelizmente acabou sendo descoberto pelo Stewie. No outro dia, enquanto Peter estava lendo o jornal, Consuela resolveu fazer uma pequena limpeza, ao mesmo tempo em que escutava uma música no seu rádio. O que resultou com ele ficando bastante incomodado, e se retirando do local. Um tempo depois, Brian continuava pensando no que havia feito, pois ainda estava bastante traumatizado. Em seguida, Stewie acaba chegando ali, e fala com ele sobre as coisas estranhas que aconteceu na noite anterior, deixando o Brian ainda mais desconfiado. E momentos depois, resolveu fazer uma ligação importante. Mas acabou sendo colocado para fora pela empregada, que além disso, também revelou que pegou uma quantia em dinheiro da carteira do Stewie. Mais tarde, após ele ter chegado da creche,
Stu resolveu mostrar alguns desenhos que havia feito para o Brian. No entanto, além de mostrar umas fotos que tirou naquela noite, Stu decide revelar que sabia de tudo. Durante isso, também aconselhou seu amigo que se sentiria melhor caso confessasse o que fez. E um tempo depois, Brian resolveu fazer exatamente isso. Mas infelizmente, acabou descobrindo que a vida de um cachorro não era tão valorizada quanto a de um humano. E para provar isso, Peter até mesmo resolveu fazer uma pequena demonstração. Já de noite, enquanto estava chovendo bastante, Peter e Lois faziam de tudo para que a empregada fosse embora. No entanto, além de se recusar a fazer isso por causa da forte chuva, Consuela também decidiu que iria dormir ali. Não, não. Um tempo depois, Brian ainda estava furioso com aquele dia, pois não concordava com o jeito como os animais eram tratados. E ao fazer algo a respeito, acabou resultando em um trágico fim para o cachorro. Vai ver, era por isso que estava amarrado. No outro dia, enquanto Peter e a família tomavam café da manhã, Consuela acaba chegando ali, e resolveu trazer o sobrinho para o trabalho. O que obviamente não foi bem visto por eles, e então resolveram mandar a Consuela ir embora. No entanto, ela continuava agindo daquela mesma forma, e se recusava a fazer o que eles estavam pedindo. Ao mesmo tempo, Lois chegou a comparar a sua teimosia com a do Peter. Eu quero balançar! Não, estou balançando e vou dar um grande salto. Já de noite, no centro comunitário de Quahog, Brian resolveu convidar a todos para um pequeno evento, aonde iria comentar sobre como eles vinham tratando os animais. Além disso, os usavam para diferentes tipos de coisa, como por exemplo para fazer comida, fazer pesquisas médicas e de cosméticos, e também os humilhavam apenas por serem animais. Após isso, Brian resolve discutir a respeito do que eles poderiam comer, se estivessem de acordo com os direitos dos animais. Além disso, não poderiam usá-los para fazer pesquisas médicas, pois haviam outros métodos para se fazer essa experiência. E durante isso, ao revelar que em alguns países asiáticos animais como cachorro virava comida, inesperadamente todos resolveram fazer o mesmo experimento com ele. No dia seguinte, após descobrir que o seu amigo estava bastante triste, por causa dos recentes acontecimentos, Stu resolve fazer uma coisa para ajudá-lo. Enquanto isso, Peter finalmente conseguiu se livrar de sua empregada Consuela, a fazendo cheirar um pano com uma substância, e a levando para a casa do seu amigo Joe. Momentos depois, uma trágica notícia acaba sendo revelada para toda a família, pois o Brian infelizmente havia ido dessa para o melhor. E para lhe mostrar uma coisa, Stu resolve chamá-lo para ir lá embaixo. E com isso, Brian finalmente percebe que a sua vida era assim importante para eles. E após agradecer ao seu amigo por ter feito aquilo, ele resolve deixar a família chorando por mais um tempo.